Então, quando eu penso no pedagógico, eu olho até mesmo a localização que o meu paciente tem na sala de aula. Porque eu sei que às vezes para determinadas questões ali de aprendizagem, ele precisa ter uma atenção maior do que o professor está dando. E às vezes se ele está sentado lá atrás, lá no meio, ele não vai conseguir. E aí pode dar falha no pedagógico. Você sabe avaliar o aspecto pedagógico dentro da avaliação psicopedagógica? Não? Fique ligadinho nesse vídeo porque a gente vai conversar sobre muita coisa bacana, conteúdo relevante para você, principalmente o nosso olhar para o pedagógico ali daquela criança, essa avaliação mais específica. Eu sou Priscila Figueiredo, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e estou aqui no canal do Psicopraticando para compartilhar com vocês um pouco aí da minha experiência, da minha prática dentro da psicopedagogia clínica, tá bom? Gente, primeiro ponto é que quando a gente pensa em avaliação, eu sempre falo que a avaliação, ela antecede a intervenção e antecede essa intervenção eficaz, na verdade. Mas quando eu penso na minha avaliação, a gente olha a avaliação como um todo. Sim, devemos olhar. Mas até mesmo para a gente se organizar melhor, a gente pode repartir a nossa avaliação em algumas áreas. Hoje a gente vai falar sobre a área pedagógica. E assim, nós não devemos olhar a área pedagógica de forma isolada, não. Aqui no canal eu tenho vídeos falando sobre a área cognitiva também. E às vezes a área pedagógica ela está atrelada à área cognitiva, às vezes o pedagógico está atrelado à área emocional. Por quê? Uma criança com questões emocionais pode ter dificuldade no pedagógico. Uma criança com defasagem cognitiva com certeza vai ter dificuldade na área pedagógica. Mas é muito importante o psicopedagogo também olhar o pedagógico daquela criança dentro da avaliação psicopedagógica, tá? Então, quando a gente fala de olhar pedagógico, avaliar essa área pedagógica daquela criança, estamos sim falando de habilidades escolares, com certeza, porém não estamos falando de conteúdo, tá? A função do psicopedagogo não é saber se o seu paciente domina a equação de segundo grau. Ou não é saber se o seu paciente ele sabe todos os estados e capitais do Brasil. Não é isso. Porque o nosso olhar ele vai além disso. Quando eu olho uma criança que tem dificuldade em determinado conteúdo, eu já analiso, será que essa dificuldade está atrelada mesmo a uma questão ali de alguma lacuna de aprendizagem? Ou pode ser uma criança, por exemplo, que tem dificuldade ali numa memória de curto prazo, e aí estudou aquele conteúdo, mas não conseguiu memorizar? Ou será que é uma criança com déficit atencional, que aí não conseguiu prestar atenção e aí não conseguiu memorizar porque ela não prestou atenção e não conseguiu aprender porque ela não memorizou? Sabe? Então, assim, uma área, ela não fica isolada da outra área. Mas é importante a gente também saber avaliar aquela área específica. E não só isso. Quando a gente fala de avaliar o aspecto pedagógico, isso não está atrelado a avaliar conteúdo. Tá bom? Então, esse é um ponto. Priscila, o que a gente avalia dentro do pedagógico? A gente avalia habilidades básicas para que aquela criança consiga evoluir em tudo ali, nas demais disciplinas e demais matérias e demais conteúdos que ela vai aprender ao longo dos anos. Então, por exemplo, leitura. Se ela não souber ler, não vai acompanhar história, geografia, matemática, tudo precisa de leitura. A gente não está falando da disciplina de língua portuguesa. Compreensão. Se ela não compreendeu o que ela está lendo, ela não consegue avançar. Escrita. Existem várias questões que envolvem a escrita, não é verdade? A escrita em si, a gente não está falando de escrita de palavras isoladas. Eu sempre falo aqui, eu já tenho uma live que eu falo sobre processo de alfabetização, e aí eu falo que quando a gente avalia uma escrita da criança, a gente não avalia simplesmente se ela sabe ler ou não, mas a gente avalia toda a estrutura daquela escrita, enfim. E aí quando a gente pensa em escrita, a gente também sabe que ela precisa evoluir naquela escrita para ela conseguir as outras matérias, conteúdos, enfim, tudo ela vai ter que escrever. E aí a gente também tem a parte da aritmética. E aí, a aritmética, ela
ela está associada sim a cálculos, tá? A resolução de problemas também, mas a gente também acaba olhando a parte do desenvolvimento da criança na matemática associada à estrutura desse pensamento dela. A forma como ela estrutura aquele pensamento, se pode haver um rebaixamento cognitivo ou não, pode estar associado àquilo ali. Ou até mesmo os transtornos. A gente vai ter ali também os transtornos específicos. O de leitura, que é a dislexia, o de escrita, que é a desortografia, e a descalculia, que é ali na parte da matemática. Então, quando eu olho o pedagógico, eu não devo olhar conteúdo. Eu devo olhar habilidades que o meu paciente precisa ter para alcançar todos os demais conteúdos, independente ali do ano de escolaridade. Quando eu falo de avaliar o pedagógico em crianças em processo de alfabetização, exige outras habilidades também. Inclusive, eu já falei sobre isso lá nesse vídeo de avaliação de crianças em processo de alfabetização. Por quê? Quando a gente fala de crianças em processo de alfabetização, a gente também tem que olhar as habilidades precursoras, que aí envolve a parte motora, envolve várias outras questões, tá bom? Vamos lá, gente. Nós temos aí também a parte pedagógica, leitura, escrita, aritmética, compreensão também está associado. Dentro de escrita, a gente também precisa olhar se aquela criança, por exemplo, já se apropriou do sistema ortográfico, se aquela criança, adolescente, produz textos. E aí, na produção, inclusive, a escrita ela é um tipo de linguagem, não é verdade? Então, tá vendo como que às vezes o pedagógico está associado ali ao cognitivo? Por quê? Às vezes a criança tem dificuldade na escrita e aí você vai avaliar essa produção textual dela, ou até mesmo uma produção de frase. Não tem ali uma organização daquelas ideias, pode estar atrelado a uma disfunção cognitiva de linguagem, porque ela não consegue se organizar. Então, aquela criança que não sabe, adolescente, produzir um texto com coerência, início, desenvolvimento, conclusão, ela não vai conseguir evoluir, talvez, em outros aspectos. Então, por isso que às vezes a gente precisa intervir ali, encaminhar para a fonoaudiologia também, é claro, porque é trabalho deles, a gente auxilia, mas é muito importante, às vezes, uma intervenção específica ali daquele profissional que é responsável por aquilo ali, é o que eu sempre falo, cada um dentro do seu quadradinho, e aí trabalhando, que cada um tem a sua função, não é? Mas, em paralelamente, eu vou trabalhando ali com o meu paciente. Então, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático, assim. Eu tenho um paciente que, vamos supor, que ele tem um transtorno de linguagem. Aquele transtorno de linguagem que ele tem vai ocasionar dificuldade na aprendizagem. Porque se ele tem um TDL, por exemplo, ele tem dificuldade... Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem dificuldade, inclusive, nos artigos. A gente estava fazendo um trabalho de intervenção com um textinho específico sobre curiosidades do camelo. E aí falava sobre a pele do camelo, que não sei o quê. Aí na hora que ele vai falar, ele fala, tia, o pele do camelo serve para isso. O pele. Então, assim, na intervenção, a gente... Peraí, é uma questão pedagógica ali de artigo, mas não tem a ver só com o pedagógico. Tem a ver lá com a linguagem também dele, que ele também tem dificuldade. E sim, ele faz acompanhamento com a fonoaudiologia, e faz comigo, faz com a psicologia também, e a gente tem conseguido evoluir muito, até nessa organização de ideias. Priscila, mas precisa da psicologia? No caso dele, sim, porque ele se sente muito frustrado por não conseguir se comunicar adequadamente. Então, às vezes, ele ficava muito nervoso, com explosões temperamentais, porque ele não conseguia se expressar e as pessoas entenderem, principalmente na escola com os amiguinhos. E aí causava questões de socialização. Ufa, vocês estão vendo como uma coisa está atrelada à outra? Não é? Vamos lá. O pedagógico, como eu já falei, não caminha aí de forma isolada, então as dificuldades podem estar atreladas, tá? Como eu já falei aqui com vocês. E aí, o psicopedagogo, ele precisa ter instrumentos adequados para fazer essa avaliação do pedagógico. E, ao mesmo tempo, por mais que a gente não trabalhe conteúdo, a gente precisa também saber se aquela criança está acompanhando o conteúdo da escola. Porque, às vezes,
até no outro vídeo eu falei de uma paciente minha que ela nunca teve dificuldade, e aí agora chegou agora ela está no nono ano, oitavo, nono ano, com muita dificuldade por conta do conteúdo. Apesar da gente não trabalhar conteúdo, eu peguei sim o material dela para olhar. Falei, deixa a tia Pri olhar seu material aqui. Quando eu olhei, ela me deu aula assim, tia. Então, teorema de Pitágoras eu consigo. Esse aqui eu consigo. Essa fórmula tal eu consigo. O meu problema está sendo com esses ângulos, com a não sei o que de quadrilátero. Eu olhando para ela, até a tia Pri fica confusa nesses conteúdos. Ela, então, tia, mas eu não estou conseguindo entender, mas essa parte aqui eu entendi. Você via que era uma dificuldade dela com um conteúdo específico. Por quê? Porque ela teve lacuna de aprendizagem, porque ela saiu de uma escola mais, não vou falar fraca, mas com um conteúdo com menos cobrança e foi para uma escola com mais cobrança. Então, ela acabou tendo mais dificuldade, tá? Então, na minha avaliação pedagógica dela, eu olhei se ela tinha ali as habilidades precursoras básicas. Por exemplo, no caso dela, eu apliquei o TDE. Apliquei TDE da parte de matemática, mas apliquei outros recursos também. Inclusive, fiz algumas atividades específicas com ela para ver se ela estruturava logicamente esse pensamento dela. E eu vi que sim. Ela tinha algumas questões de desorganização, mas ela conseguia. Então, eu vi, até mesmo no TDE, eu vi que ela tinha lacunas do pedagógico. Então, por exemplo, lá no TDE tem uma parte assim com frações. Então, tem multiplicação de fração, divisão de fração. Ela teve muita dificuldade ali. É conteúdo, mas é uma questão básica para ela alcançar outras lá na frente. Entenderam? Então, assim, a gente, às vezes, quando a gente faz essa avaliação pedagógica, eu não vou me reter no conteúdo que aquela criança está estudando, mas eu tenho que olhar até mesmo se ela tem as habilidades básicas para ela alcançar o conteúdo que ela está tendo na escola. É confuso, né, gente? É um pouquinho confuso. Mas eu acho que quando a gente conversa sobre isso, sobre o olhar do psicopedagogo, isso ajuda muito. E assim, o psicopedagogo, por exemplo, tem psicopedagogos que são psicólogos, então ele vai ter até um olhar para essas questões emocionais com mais afinco do que a gente. Eu, por exemplo, sou pedagoga. Então, mas o meu olhar para a aprendizagem já é outro. Quando eu penso no pedagógico, eu imagino uma sala de aula, porque eu já fui professora, eu sei o que acontece lá na ponta. Então, quando eu penso no pedagógico, eu olho até mesmo a localização que o meu paciente tem na sala de aula. Porque eu sei que, às vezes, para determinadas questões ali de aprendizagem, ele precisa ter uma atenção maior para o que o professor está dando. E, às vezes, se ele está sentado lá atrás, lá no meio, ele não vai conseguir. E aí pode dar falha no pedagógico. Então, vocês estão vendo que mesmo que a gente fale sobre a importância do psicopedagogo avaliar os pontos pedagógicos, a gente também não olha o pedagógico de forma isolada, a gente olha o pedagógico junto com o emocional, junto com o cognitivo, junto com o afetivo social, junto com o cultural, junto com o metodológico. Vocês estão vendo? Então, assim, por isso que é importante o psicopedagogo, como eu falei, pegar a avaliação dele e aí dividir isso em sub-áreas para facilitar o seu olhar. Então, peraí, já avaliei toda a parte cognitiva, deixa eu ver o pedagógico, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso ali. Subdivide isso para que você consiga não deixar passar nada dentro da sua avaliação, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu organizei aqui, já falei sobre os conteúdos. Já falei um pouquinho sobre as áreas pedagógicas, o que a gente costuma avaliar, leitura, escrita, aritmética, compreensão. Dentro de escrita, como eu falei, vou repetir para vocês, não é só o escrever, envolve também essa organização de ideias, envolve essa produção, e aí envolve a parte de apropriação do sistema ortográfico, que é importante, pontuação adequada, enfim, prosódia, ali na parte da leitura, isso tudo. Na parte de matemática, não é só uma questão se sabe somar ou não, envolve também até questões, gente, de rotina diária. Inclusive de fazer uma compra sozinho, de pagar sozinho, de receber um troco adequado, sabe? Isso tudo
a gente também olha ali dentro da parte pedagógica. E aí, já falei para vocês também que o pedagógico não caminha sozinho, é ter esse olhar. É isso. Olha, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que tenha auxiliado vocês, sabe o que eu sempre falo? Descortinar esses olhares, tá? E eu vou pedir para vocês que, por favor, curtam esse vídeo, compartilhe, comente. Isso ajuda muito a mim e a minha equipe a gente organizar novos materiais para vocês, com novos conteúdos relevantes, porque a gente vê, esse vídeo teve bastante like, a gente pode dar continuidade nele. E é isso aí, tá bom? Obrigada pela companhia. Se tiver dúvida sobre o pedagógico, coloque aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Eu sempre respondo, tá bom? Às vezes não consigo responder de imediato, demora um pouquinho, porque às vezes eu estou em atendimento, a rotina do dia, mas eu sempre tenho esse cuidado de estar próximo de vocês, tá bom? E se você não faz parte da nossa comunidade, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Não é grupo, é uma comunidade onde nós, administradores, sempre colocamos ali links de vídeos, conteúdos ali, informações em primeira mão para vocês, e tem sido muito legal, tá bom? Essa troca. Obrigada pela companhia, gente. Até o próximo vídeo.